Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer hoje uma questão alucinante que caiu na Unicamp 2021. Acompanhe a viagem comigo. A figura abaixo exibe um quadrado ABCD em que M é o ponto médio do lado CD. Com base na figura, tangente de θ mais tangente de alfa é igual a... Pessoal, inicialmente, eu vou chamar cada lado do quadrado de 2x. Por que 2x, professor? Você já vai ver. Cada lado aqui 2x, como M é o ponto médio, vai ficar metade x aqui e a metade x aqui. Ah, entendi por que você fez isso. Se eu chamasse o lado do quadrado de x, aqui a metade ia ficar x sobre 2. Não quero trabalhar com fração, tá? Nada contra, mas eu vou evitar. Show? Professor, vou concentrar meus olhos exatamente no triângulo MCB. Fala para mim aqui, hein? Esse triângulo, ele é especial, professor. Ele é retângulo. Bem aqui no vértice C, é um ângulo de 90. É o vértice do quadrado, ângulo tem que ser de 90. Eu vou desenhar esse ângulo alfa. O BC, você sabe que é 2x. E o MB, eu sei que é x. E aqui, como ele está pedindo tangente, eu vou calcular a tangente. Como é que calcula a tangente, hein? É só pegar a medida do cateto oposto e dividir pela medida do cateto adjacente, famosa coca. Cateto oposto, 2x, cateto adjacente, x. Eu vou dividir, acabo de calcular que a tangente de alfa, corto x com x, vai ficar igual a 2. Massa! Já tenho aqui 50% da pergunta que ele está fazendo. Agora, como vou calcular a tangente de θ? Agora, eu vou ter que pensar um pouquinho, hein? O que eu faço aqui, professor, para calcular essa tangente? Vamos pensar o seguinte, tá? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P, e aí eu quero que você olhe para o triângulo MCP. O que acontece nesse triângulo, professor? Eu tenho que esse ângulo aqui é alfa, esse aqui é θ. Eu pergunto a vocês, consigo calcular esse ângulo que eu acabei de marcar? Sim. Olha como é que é fácil achar essa medida. Como esse segmento AC é a diagonal do quadrado, a diagonal divide o ângulo ao meio. Como todo esse ângulo é 90, a metade aqui vai ser 45. 45 em cima, 45 aqui embaixo. Muito bem. Nesse triângulo, alfa mais θ mais o ângulo de 45, tem que dar exatamente o total 180. Vou passar o 45 para lá, vou descobrir que alfa mais θ vai dar 135 graus. Muito bem. E agora, professor, o que eu faço? Vou fazer uma coisa que é muito bonita na matemática. Quando eu tenho uma igualdade de ângulos, eu posso colocar a razão tangente antes da igualdade e posso colocar a razão tangente depois da igualdade. Pode? Lógico. Se você tem dois ângulos iguais, as tangentes também vão ser iguais. Esse é um raciocínio muito elegante e muito bom para usar nessas questões. Põe tangente antes, põe tangente depois. Posso colocar seno? Lógico, desde que seja a mesma razão. Seno antes, seno depois, cosseno antes, cosseno depois da igualdade. Não importa, o importante é ser a mesma razão. Show! Agora, professor,
tangente de alfa mais beta igual a tangente de 135. Deixa eu começar a calcular essa tangente aqui, tá? Segundo quadrante, eu sei que a tangente é negativa. Tangente de 135, ela é bem fácil de descobrir o valor. Veja para mim o que falta para 180. Veja o suplementar desse ângulo. O que falta para 180 aqui é 45. Quando eu tenho um ângulo que está no segundo quadrante, a tangente dele é negativa e o seu valor é só ver o do seu suplementar. O que falta para 180, 45. A tangente de 45, ângulo notável, você sabe que é 1. Logo, tangente de 135 vai ficar menos 1. Agora, professor, antes da igualdade, eu tenho tangente da soma de dois ângulos. Tangente da soma de dois ângulos. Lembra daquela fórmula bonita chamada tangente de A mais B? Tem uma fórmula bem fácil para guardar, né? Tem gente que ama, mas tem gente que bate. Ao menos tem gente que ama, e o E é a multiplicação, tem gente o que é aqui que bate. Fórmula da adição de arcos para a tangente. Você vai substituir o A pelo primeiro ângulo alfa e o B pelo segundo θ. Então, vai ficar tangente de alfa mais tangente de θ, e aqui embaixo, 1 menos a tangente de alfa vezes a tangente de θ. Tangente de alfa eu conheço, substitui por 2. Tangente de θ você deixa, é o que você vai calcular. Aqui, 1 menos tangente de alfa é 2, tangente de θ copia, coloca igual a menos 1. Matemática básica agora, hein, pessoal? Aqui vai ficar 2 mais a tangente de θ. Esse denominador eu vou passar para o outro lado multiplicando por menos 1. Multiplicar por menos 1 é só mudar o sinal. Aqui está 1, fica menos 1. Aqui está menos 2 tangente, vai ficar mais 2 tangente de θ. Tangente θ passa para lá, vai ficar tangente de θ. Esse menos 1 passa para lá, fica mais 1 com 2, 3. Olha aí, achamos que a tangente de θ é igual a 3. Fim de papo, né, pessoal? Questãozinha está encerrada. Ele quer calcular tangente de θ mais tangente de alfa. Tangente de θ você achou, 3. Tangente de alfa lá no início, 2. Eu vou somar, vai dar 5. Temos essa alternativa? Sim. A alternativa correta é a nossa alternativa C, de caçamba. Que questão muito bonita. É isso, um abraço, que a matemática esteja com vocês.